ver aqui está em alguém aflito, a gente sabe que a gente deve orar em todo tempo, em todo tempo. Eu não me converti nessa igreja, mas eu aprendi muito de oração quando realmente eu vim para a igreja Assembleia de Deus em Marcha, de ver verdadeiramente nosso pastor ser um homem de oração. Aprendi muito com ele, me aconselhou muito em eu ser uma mulher de orar mais, de buscar mais a Deus, principalmente pela minha vida conjugal. E se hoje eu acho que se eu não tivesse até saído da onde eu me converti, eu acho que eu não estaria mais nem casada, talvez nem mais na presença de Deus. Porque foi através de perseverar mesmo, de estar orando, de estar chorando nos pés do Senhor. E hoje, muita coisa na minha vida, né, mudou. Na minha vida espiritual, de saber ficar calada na hora certa, de pedir direção, sabedoria a Deus no que falar. Eu aprendi muito com o irmão Zé a respeito de oração. E às vezes, indo trabalhar, isso acontece até hoje na minha vida, graças a Deus. Eu não sou muito de me ajoelhar e ficar ali orando. Eu sou muito de conversar mesmo com Deus. Eu estou aqui falando com os irmãos, né? De colocar meus problemas mesmo na mão do Senhor, conversando com Ele, como se Ele... Eu sei que Ele está comigo, do meu lado, de frente, enfim, eu creio assim. Mas eu olho exatamente assim. Falando de mim, falando dos meus problemas, pedindo a Ele uma direção, uma solução, colocando a vida de alguns irmãos na mão dele, né? De uma certa maneira, sendo intercessora dessa maneira, né? E a gente sabe que a oração ela é não só pela vida da gente, mas pelos irmãos, de interceder, de estar colocando a vida da igreja, dos irmãos, de doentes, como eu falo aqui, né? A gente pedir pelos irmãos que estão em aflição também. E como fala aqui, está alguém entre vós aflitos? Ore. Quantos de nós aqui, quando está em aflição, que ora, né, já vê mesmo já sente aquele conforto, né? Passar, parece que aquele problema que era tão grande, que não tinha solução, já não é mais tão grande, né? E isso que nos dá esse conforto verdadeiramente, né? E está alguém contente? Cante louvores. Nós já ouvimos o testemunho do pastor contar que ele estava em campanha de oração e um dia lá na igreja, ele, o pastor Renato, já não tinha mais nem como pedir e começar a cantar louvores. E aí, alguns dias depois, a solução daquele problema que eles tanto colocaram, já se resolveu através de darmos. Às vezes, ali eu senti que
está pedindo, e quando a gente acha que esquece um pouquinho do problema e começa a estar louvando ao Senhor, é a verdadeira entrega, né? É a verdadeira entrega do nosso problema para o Senhor tomar conta. Porque ali o nosso coração se alegra no louvor, quando a gente está louvando o Senhor. E aí o Senhor realmente ele sente verdadeiramente a nossa fé diante dele, de estar colocando na mão dele, e estar com o coração alegre, louvando, cantando, como fala aqui. Está alguém doente? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E isso a gente tem que estar preparado, né? Como cristão, a nossa vida preparada para nós estarmos em qualquer situação, não é dentro da igreja, não. Às vezes do nosso lado, perto da nossa casa, pode acontecer, já aconteceu um episódio, acho que faz uns 3 ou 4 anos, eu acho. Acho que os irmãos conhecem ali aquele barzinho do lado da casa da Eliana, né? E eu me lembro que aquela mulher ali, era mulher do bar uma vez, ficou ali tendo crises demoníacas mesmo, de se jogar no chão, de se bater. Já teve reuniões que a gente, como cristão ali, teve que tomar uma atitude, né? Enfrentar aquilo ali, orar, expulsar. Confesso que dá um pouquinho de medo acontecer isso, né? Mas a gente, como cristão, a gente tem que ter essa atitude, tem que estar cantando glória, estar orando. Isso faz parte daquele que está na presença do Senhor, de nós fazermos isso, porque aqui é uma ordenança do Senhor, do cristão, né? De ir, de orar, mas aqui fala de chamar os presbíteros da igreja. Eu me lembro que quando aconteceu isso, no dia seguinte ele chamou o pastor foi lá, conversou com ela, orou por ela, né? Mas assim, de imediato a gente tem que fazer a nossa parte também, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. E nós temos realmente que, como cristão, tomar essa atitude mesmo, porque a oração da fé salvará o doente. Nós temos que, quando orarmos, agradecer o Senhor, confiando que Ele vai fazer. Não é nós, não é a nossa oração. A Bíblia mesmo fala, não é para muito falar, né? Mas às vezes 2 palavrinhas que nós colocamos com fé, com confiança de que o Senhor vai fazer, Ele vai ali entrar com providência, né? Vai sarar o doente, vai salvar, vai levantar, né? Confessai as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode mudar os seus efeitos. Então, aqui fala de confessar nossas culpas. Eu tenho falado com as irmãs a respeito de oração. E não cheguei nisso ainda, né? Mas às vezes as nossas orações não são atendidas exatamente por isso. Porque às vezes a gente vê pessoas até no meio, eu falo do meio cristão mesmo, porque não adianta nós estarmos na casa do Senhor, obedecendo, procurando
Aquele que está lá fora, andando errado, o Senhor ainda misericórdia. Não ama o pecado dele, mas ele me ama. Quem sou eu para não gostar daquele que Deus ama? Se eu não gosto daquele que o Senhor também ama, que é a criação do Senhor, como que o Senhor vai estar me respondendo alguma coisa que eu peço para Ele? Então a gente acaba agindo de uma maneira, fazendo de uma maneira com que Deus também não nos responda, como fala aqui, confessem vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Como que eu vou poder estar orando uns pelos outros se eu estou ali culpada, né? Culpada em relação a estar com raiva e mágoa de alguém, né? Então, se não houver primeiramente dentro de nós essa humildade, coração puro, um coração como que o Senhor quer, um coração puro verdadeiramente, como ele falou com Davi, né? Que Davi era segundo o coração dele. E a gente for ver a história de Davi, quantos crimes o Davi cometeu, né? E mesmo assim, Deus se agradava de Davi. Mas é porque ele estava sempre em comunicação com Deus, né? A gente vê muito na Bíblia, né? Ele estava sempre em oração, ele estava sempre falando com Deus. Quando ele viu que ele errou, tudo que ele cometeu o adultério, que ele matou, né? Deus sentiu de verdade o arrependimento dele. Verdadeiramente Deus sentiu aquele arrependimento dele. Quando a gente lê lá em Salmo 2. Então, isso a gente precisa aprender mais com grandes homens de Deus dentro da Bíblia, para que a gente tenha esse coração, né? Esse coração de arrependido, um coração puro, para nós estarmos sendo vitoriosos mesmo naquilo que a gente pede do Senhor. Gostaria de ler um salmo. Antes de eu ler esse salmo, que fala também da oração de Daniel, né? Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel fala que orou ao Senhor e jejuou. E o mais importante, ele pediu perdão e se arrependeu. A primeira coisa que ele faz ao buscar a Deus é confessar os pecados seus e do povo. E devemos fazer o mesmo ao entrarmos diante do Pai. Pecados não confessados podem ser barreiras a bloquear nossas orações, né? É o que eu falei aqui. Às vezes a gente amarga por alguém, isso é um pecado. A raiva por um irmão é um pecado e bloqueia nossas orações. E há muitas coisas, às vezes a gente faz e esconde de todo mundo na igreja, ninguém vai saber, meu irmão não vai saber. Mas aquele que vai dar a vida eterna, vai dar a nossa salvação, você sabe. E é Ele que nós devemos, primeiramente, estar com a vida correta para que as nossas orações não sejam bloqueadas, como fala. Em Filipenses 4:6 diz que não devemos andar ansiosos, mas nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus em oração. Daniel era um homem que sabia tocar o coração de Deus. De que maneira
E é